Deus, boa noite, igreja. Amém, que a paz do Senhor esteja conosco nessa noite, nos alegrando na casa do Senhor, na sua presença, nos alegrando em ver alguns irmãos que talvez durante a semana a gente não conseguiu ver. É muito bom estarmos na casa do Senhor, juntos, celebrando, adorando ao nosso Deus. Antes de nós orarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 95. Bem, temos alguém nos visitando nessa noite? Acredito que não, são todos da casa. Estamos em família no Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Salmos 95, alguns versículos. Salmos 95, que diz assim: venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos e louvores. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que Ele fez, e também sobre a terra, que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelho, nos prostremos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos rebanho do qual Ele cuida. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Depois dessa palavra, o que nos resta é nos render ao Senhor, como igreja, como filhos, como servos do nosso Deus. Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome nessa noite, Senhor. Nós queremos levantar e erguer o teu nome neste lugar, Jesus. É em vão estarmos aqui para glorificarmos a nós mesmos, ou para simplesmente estarmos aqui com os irmãos em uma noite de domingo. É em vão estarmos aqui sem a tua presença. É em vão estarmos aqui se não formos para um propósito, para um objetivo maior, que é nos render em louvor a ti nessa noite, Senhor. É preparar o nosso coração para uma boa semente, Jesus. É preparar a nossa vida, Senhor, para enfrentarmos mais uma semana, Jesus. É esse o propósito, é o objetivo de estarmos aqui celebrando o teu santo nome, Senhor. E é por isso que nós queremos nessa noite erguer um trono de louvor neste lugar. Render a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Render tudo que nós somos, tudo que nós temos. Render a ti o nosso amanhã, Senhor. Criarmos expectativas somente em ti, ó Deus. Porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que nos guarda, tu és um Deus que nos guia, que nos sustenta e nos alimenta. Nós queremos te adorar, Senhor, como a tua palavra nos manda, em espírito, em verdade, com a certeza que tu estás neste lugar, Jesus. Nós cremos na manifestação do teu poder, na manifestação da tua glória sobre nós. Mas para que isso aconteça, precisamos estar com o nosso coração aberto diante de ti. Precisamos estar dispostos, Senhor. Precisamos estar sensíveis ao teu Espírito Santo, e que nessa noite você nos encontre dessa forma, dessa maneira. Receba a nossa adoração, Jesus. Receba o nosso louvor nessa noite. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, ó Deus. Nós queremos render louvores ao nosso Rei, louvores ao nosso Senhor, aquele que nos guarda, aquele que nos guia. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Luz do mundo, viestes à terra.
Aplauda o nosso Deus, aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Oh, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber louvores. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Jesus. Nós te adoramos. Lutamos com armas de fé. E nada irá
O teu trono imutável é Jesus. Tu és poderoso. Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, Jesus, e não há outro. Tu és poderoso, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós só queremos a Ti. Nós só precisamos de Ti, nada mais, Jesus. E nada mais, Senhor, nada mais importa que a Tua presença. Nada mais importa que a Tua presença, Senhor. Aonde irei eu se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? É mais do que tudo que eu preciso. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais.
Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos. Abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 22. Boa noite mais uma vez. Enquanto vocês encontram o texto, ontem a gente encerrou o Aviva Jovem aqui em Capivari, e eu não sei quantos de vocês têm o costume de frequentar o culto, né, do Aviva, e eu queria dizer para vocês que para mim está sendo abençoador. E por que eu estou comentando sobre o culto do Aviva? Porque às vezes eu me preocupo de as pessoas estarem criando uma ideia de que o culto dos sábados é somente o culto para os jovens. Então eu queria explicar rapidinho o que aconteceu durante esse ano, para que o ano que vem a gente possa pensar de uma forma diferente. Esse ano, os jovens iniciaram o propósito de conhecer melhor a Deus e se relacionar melhor com Deus. E eles começaram com a ideia de fazer o congresso com o tema intimidade. E durante esse congresso, né, eles trabalharam esse tema de ter mais intimidade com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Tá forte esse rapaz, né? Academia dá resultado, gente. Para quem não tem certeza, tá aí. Então eles aprenderam a ter mais intimidade com Deus, e durante o ano todo foi aprendido sobre os atributos de Deus. Todos os atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Não todos, porque Deus é infinito, mas aquilo que era necessário para que a gente pudesse conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Deus. Porque como é que você vai ter intimidade com alguém que você não conhece? Não é verdade? Então a gente conheceu todas as qualidades de Deus, quem realmente Deus é, todo ano, Capivari e Tubarão. E a gente encerrou lá em Tubarão falando sobre
não só a importância de conhecer as qualidades de Deus, mas conhecer a Deus como Ele se revelou. Porque Deus, Ele existe, tem uma personalidade. Deus não é uma ideia, Deus não é uma ideologia, Deus é uma pessoa. E Ele tem uma personalidade, Ele tem um caráter, e Deus é infinito. Então é impossível para a mentalidade humana, para nós como seres humanos, conhecer a Deus na sua plenitude. Então era necessário que Deus se revelasse na medida que Ele quisesse que nós o conhecêssemos. Então Deus se revelou. E Ele se revelou de certa forma, e nós precisamos conhecer Ele do jeito que Ele se revelou, para que a gente não criasse uma imagem de Deus qualquer, o nosso próprio Deus, e nos tornássemos idólatras do Deus que nós criamos e não o Deus das Escrituras. A frase muito comum que se diz: Deus para mim é assim, eu conheço Deus dessa forma. Eu disse ontem e falo novamente, graças a Deus que a minha opinião e a sua pouco importa. O que importa é a opinião de Deus, é quem Ele fala dele mesmo. Então nós precisamos saber quem Deus é, e Deus se revela nas Escrituras, porque nós criamos uma caricatura de Deus. Você já viu como é que é uma caricatura? Aquelas pessoas que fazem caricatura, elas pegam uma imagem de uma pessoa e elas trazem à tona, à vista, alguma qualidade, aquilo que chama mais atenção. Em alguns é o nariz, em alguns é a orelha, em alguns é a cabeça, a barba, né, a boca, pode ser. E daí, aquilo que chama mais atenção, você traz à vista. Então as pessoas criam caricaturas de Deus. O que é que eles fazem? Aquilo que ele gosta mais em Deus, ele traz à tona, e aquilo que desagrada mais, ele vai deixando de lado, e ele vai criando um Deus deformado, e adora aquele Deus, e se torna um idólatra do Deus que ele criou e não do Deus das Escrituras. A gente aprendeu isso. E para conhecer Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Não é ler por ler. Eu ainda comentei sobre, a falar não é errado, mas é o que se leva muito à vista, traz muito, a importância. Eu tenho que ler a Bíblia o ano inteiro. Não é errado ler a Bíblia o ano inteiro. Todo ano ler a Bíblia toda, não é errado, desde que você possa ler e meditar nela. Você ler a Bíblia para dizer que leu 10 vezes, não tem importância nenhuma, se você não meditar na palavra, até que a palavra entre em você e transforme, até que Cristo viva em mim, mais do que eu mesmo, até que as minhas atitudes sejam transformadas, segundo a imagem de Deus, segundo o caráter de Deus, e as pessoas começam a ver mais Cristo em mim do que eu mesmo. Então a gente precisa meditar nas Escrituras. Eu falei sobre um termo de habitar no livro. O Hernando Dias Lopes fala muito sobre isso. Ele diz que ele prefere habitar num livro. Ele pega um livro e fica tempos naquele livro, e lê e relê. Ele habita no livro. Aí eu mudo um pouco essa expressão, eu acrescento, é habitar no livro até que o livro habite em mim, até que seja natural aquela palavra vir à minha mente no dia a dia, nas situações adversas, quando eu preciso lembrar de como eu devo agir, aquilo flui de dentro de mim e eu vou sendo transformado. A importância de conhecer a Deus como Ele é. E a gente encerrou ontem aqui falando sobre a importância de não somente conhecer a Deus, mas um passo além, de se relacionar a Deus. Aí a gente leu o livro a palavra de Jeremias, no capítulo 9, que diz que se tiver que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender e conhecer a Deus. Não é só conhecer, mas precisamos compreender Ele, saber quem Ele é. Você pode saber muitas coisas sobre as pessoas, sobre qualquer pessoa, lendo, por exemplo, uma biografia dela. Ela mora a milhares de quilômetros de você. Eu, por exemplo, já li várias biografias, eu sei várias coisas sobre C.S. Lewis, sobre J.R.R. Tolkien, que eu gosto muito, mas não conheço essas pessoas, porque toda biografia que eu li, ela teve um viés daquele que escreveu. Todo mundo que escreve, ele não consegue ser totalmente imparcial. Sempre vai ter a sua parcialidade. Por exemplo, se eu falar do Lucas, eu vou falar de uma forma diferente de que o Rogerinho vai falar, por exemplo. Eu trabalhei com o Lucas durante muito tempo, conheci o Lucas desde pequenininho, ele foi crescendo, me fez muita raiva, eu também fiz muita raiva para ele. Mas a gente cresceu junto, eu conheço muitas coisas do Lucas que outras pessoas não conhecem.
Se eu for falar do Luciano, eu vou falar de uma forma diferente do que o pastor Vagnaldo vai falar, por exemplo. Então, existe um viés. Então, eu posso conhecer muitas coisas sobre a pessoa lendo uma biografia, mas necessariamente não conhecê-la, pelo fato de não me relacionar com ela. E o que eu sinto às vezes é que a gente conhece muito de Deus, mas não se relaciona com Ele, porque a palavra dele não habita em nós. Aí onde a gente viu sobre essa importância de ler, compreender e se relacionar com Deus. E 3 pilares: oração, meditação na palavra e obediência. Meditar, oração, orar em todo tempo. Todo tempo. Oração, apesar de que não é errado você se trancar no seu quarto e orar em secreto, e o seu pai que te vê em secreto e abençoará. É isso que a Bíblia fala e nós devemos fazer isso. Mas a oração deve ser constante. A oração tem que transbordar. A vida do cristão precisa transbordar. A reunião de domingo, ela se torna irrelevante se ela não transborda. Se nós só vemos que você é crente, se vocês só vejam que eu sou crente aqui dentro da igreja. Quando eu saio para fora, ninguém sabe que eu sou crente. Ou seja, o meu cristianismo, o meu relacionamento com Deus não transborda. Então, orar somente entre 4 paredes não é o suficiente. É preciso orar todo o tempo. Você está no teu trabalho, diante das situações adversas, você ora a Deus. A sua mente está conectada com a mente de Cristo o tempo todo, em todo momento. Diante de uma adversidade no trabalho, você lembra dele e pede para ele te dar domínio próprio. Diante de uma decisão, a primeira pessoa que vem à mente é ele: será que eu devo fazer isso? Diante de uma oportunidade, de se dar bem, de um negócio ilícito, a primeira coisa que vem na mente é Cristo, caráter irrepreensível. Eu sou embaixador de Cristo. Spurgeon falava: se a rainha da Inglaterra oferecer a vocês uma embaixada em qualquer país do mundo, não aceitem, não rebaixem de cargo, vocês já são embaixadores do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Príncipe dos Príncipes. Então, ser rei de qualquer nação terrestre é ser rebaixado de cargo. Nós representamos alguém de caráter irrepreensível. Orar o tempo todo. Meditar na palavra, o segundo pilar, até que a palavra habite em nós. Não só ler, mas meditar, até que ela habite em nós. E obediência. A prova do amor é a obediência. Você prova que ama a Deus, você prova que ama a Cristo, quando obedece às palavras dele. Não adianta conhecer, não adianta se relacionar, se nós não formos obedientes. Se nós não pegarmos tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente aprende e colocar em prática na nossa vida. Aí eu chego aqui hoje, com esse texto de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 41. E Jesus está aqui diante dos fariseus. Diante dos fariseus. Depois de tanto ser confrontado, ele pergunta para os fariseus, depois estando eles reunidos, Jesus pergunta: o que vocês pensam a respeito do Cristo? O que vocês pensam a respeito do Cristo? Depois de um ano, essa é a última vez, talvez, que eu esteja pregando aqui nessa igreja. Eu não quero perder a oportunidade de perguntar a cada um de nós. Depois de um ano, ouvindo tantas pregações, teve séries. Nós estudamos o ano inteiro sobre Hebreus, falando sobre Cristo, sobre como o Antigo Testamento representava Cristo, qual a importância de Cristo na nossa vida, como o autor mostrou e trouxe a evidência, a importância de Cristo para o cristianismo, para que nós não voltássemos atrás, para que aquele povo não voltasse atrás. Um ano estudando um único livro, nós habitamos esse livro, moramos nele durante um ano. Teve as séries do Aviva. Fica a pergunta: o que vocês pensam do Cristo? Depois desse estudo de quarta-feira, um ano, falando somente sobre a pessoa de Jesus Cristo, o que vocês pensam do Cristo? É fato inquestionável que Jesus é a pessoa
mais importante da história da humanidade. Ele indubitavelmente dividiu a história, em antes e depois dele. Mesmo quem não crê em Cristo, entende que essa pessoa dividiu a história. E mesmo quem não crê que Jesus é Deus, mas crê que o Jesus histórico existiu. Existiu uma pessoa que viveu na Judéia, nos primeiros anos da era cristã. O nome dele era Jesus. Foi uma pessoa boa, pregou a paz, a unidade, a irmandade e a fraternidade. Mas muito das coisas que são ditas a respeito dele são mitos que os apóstolos e os seguidores criaram após a sua morte. E alguns dizem que inclusive a sua ressurreição não é verdade. Criaram algumas teorias infundadas, é certo, mas existem. E há quem crê, mesmo sem fundamento. O Cristo histórico existe, mas o Cristo Deus não. E as Escrituras deixam essa pergunta para mim, no seu coração, na sua mente: qual o Cristo que vive? O Cristo histórico ou o Deus vivo? O Deus encarnado, o Filho de Deus, que ressuscitou, habita no céu e governa sobre todos os reinos da terra. É inquestionável também que Jesus não é só o centro da história, mas o centro das Escrituras. Irmãos, eu vou tossir algumas vezes, porque eu estou recuperando de uma gripe muito forte. Então, fica uma desculpa por todo o culto, tá? Uma desculpa só. E Jesus não é só o centro da história, mas ele é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento fala de Jesus de maneira preparatória, sempre apontando para Cristo. Cristo, ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Os rituais religiosos do judaísmo apontavam para Cristo. No sacrifício de Isaac, o cordeiro que apareceu amarrado em uma árvore representava Cristo, que veio para morrer no lugar de alguém. Na libertação do povo hebreu, o sangue que foi pintado nos umbrais da porta para livrar os primogênitos da morte, esse sangue representava Cristo, que veio nos livrar da morte, do castigo dos nossos pecados. No deserto, a rocha que brotou água para matar a sede do povo, essa rocha era Cristo. Essa rocha era Cristo. A serpente que Moisés levantou para que eles olhassem para ela no deserto e fossem curados das picadas, já representava Cristo, levantado na cruz, para que nós olhássemos somente para Ele, para que fôssemos livres da morte causada pelos nossos pecados. O maná que caiu do céu para saciar a fome era Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele era o próprio tabernáculo, Ele é o templo. Todas as festas de Israel apontavam para Cristo, representavam Ele. Ele era a nuvem que refrescava durante o dia e a coluna de fogo que aquecia durante a noite no deserto. O Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo era o centro das Escrituras judaicas. Cristo era o centro do Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. E na plenitude do tempo, Cristo veio. O Novo Testamento revela o Salvador. Ele veio na plenitude e cumpriu todas as profecias. Todas as profecias que foram feitas no Antigo Testamento, Ele cumpriu à risca. Tudo que fora dito a respeito do Messias estava em Cristo. Tudo que fora dito a respeito do Salvador se cumpriu em Cristo. Se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele ensinou tudo que era preciso para que a gente pudesse viver em paz, viver em união. Ele ensinou tudo a respeito do Pai. Ele ensinou tudo que nós precisávamos saber. Ele caminhou como médico curando os doentes. Aqueles que não tinham cura, Jesus curou. Aqueles que eram esquecidos pela sociedade, Jesus curou e trouxe de volta. Aquelas pessoas que não tinham mais esperança, Jesus curou e trouxe esperança.
Jesus curou, caminhou por toda a Judéia. Entrou em lugares que muitas pessoas não tinham coragem de entrar. Ele sendo Deus, ele entrou. Ele colocou a mão em pessoas que homens pecadores não tinham coragem de colocar. Ele sendo o Senhor dos Senhores, sendo o Deus do universo, o Salvador, puro, imaculado, colocou a mão lá. E curou. E salvou. E restaurou. Jesus é aquele que até os que o perseguiam, quando chegavam diante dele, iam prender ele. Quando saiu, como que a gente vai prender? Ele fala como nunca ninguém falou igual a ele. Ele espantava e admirava, dobrava até os seus perseguidores. Essa autoridade do Senhor dos Senhores, essa autoridade de Cristo. As palavras que saíam da boca dele não saíam como saíam da minha. Jesus foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, ele governa e ele vai voltar. Esse é Jesus. Isso é o que nós vimos em Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento revela Cristo. O Novo Testamento revela aquilo que o Antigo Testamento apontava. Ele é Cristo. E diante disso, o que vocês pensam de Cristo? A Bíblia nos pergunta. É uma pergunta redundante, latente. Vai bater nas nossas mentes durante muito tempo. O que vocês pensam de Cristo? Qual conceito vocês criaram dele? Porque dependendo do relacionamento que vocês têm com Cristo, vocês vão criar uma ideia desse Deus. E que Deus habita no coração de vocês. Ele de fato é o centro de toda a história. E aqui ele está diante dos fariseus e faz a pergunta mais importante de todas: o que vocês pensam de Cristo? O que vocês pensam de Cristo? Eu confesso que essa pergunta me pega, porque eu posso falar muitas coisas do que eu penso de Cristo, mas quantas das coisas que eu falo realmente representam Ele? Cristo, Ele é só meu Salvador? Ou Cristo, Ele é só uma pessoa boa? Ele é só um grande mestre? Um professor de boas maneiras? Um filósofo que ensinou integridade e moralidade? Será que Cristo veio só para nos ensinar a viver em comunidade, em união? Certa vez eu conversando com uma pessoa sobre Cristo e a sua ressurreição, ele falou para mim, mas também isso aí para mim é irrelevante, porque o importante é o que Cristo nos ensinou. Se nós pegarmos tudo o que Cristo ensinou e colocarmos em prática, é pouco importante se ele existiu ou não, se ele ressuscitou, se ele não ressuscitou. O importante é pegar todos os ensinamentos e colocar em prática. Eu falei, opa, não é disso que eu estou falando. Você pode acreditar no que você quiser, mas não é essa a religião que eu sigo. Não é esse o cristianismo que eu sigo. Porque as mesmas escrituras que diz que Ele é Deus e que Ele ressuscitou, diz que se a minha esperança é somente para esse mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Então Cristo não veio só para me dar uma boa vida aqui na terra. Ele não veio só para me ensinar a viver. Então nós precisamos entender quem Cristo é. E essa pergunta ela é de suma importância, porque ela atravessa os tempos, chega a mim e a você. E qual a importância dele para a minha vida? A gente pode fazer essa pergunta a algumas pessoas ao longo da história. Por exemplo, a gente pode perguntar aos fariseus o que eles pensam de Cristo. Os fariseus acusavam Cristo de ser amigos dos pecadores, de comer com os pecadores, e é verdade. Acusavam Jesus de andar com os pecadores, e é verdade. E graças a Deus que Cristo era amigo de pecadores, hoje nós podemos ser amigos de Cristo.
Graças a Deus que Ele sentava à mesa com pecadores, nós temos a esperança de um dia estarmos sentados à mesa com Ele. Graças a Deus que Ele não abandonou os pecadores, nós podemos nos sentir amparados por Deus, porque em Cristo, nós, pecadores, somos amparados e abraçados. Cristo abraçou quem não merecia ser abraçado, para que nós tivéssemos certeza de sermos abraçados por Deus. Então os fariseus, eles acusavam Cristo de andar com pecadores. A verdade é que o nosso pecado nunca vai afastar Deus de nós, nunca afasta Cristo de nós. Se você ter o exemplo de Deus no jardim, quando Adão e Eva pecaram, no momento do encontro, na hora marcada, Deus estava lá, mesmo depois do pecado. Deus se apresentou. E Deus perguntou: onde que você está? Quem faltou o encontro? Foi Adão. Ele poderia ter estado ali. Ele poderia ter ido no encontro. Mas a culpa pelo pecado o afastou de Deus. O problema é que o pecado não vai afastar Cristo de nós, mas pode nos afastar de Cristo, se nós não sabermos quem Cristo é. Se nós não sabemos quem Ele realmente é, quem Ele verdadeiramente é. A culpa pelas nossas falhas, a culpa pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, não podem afastar Deus de nós, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Agora, se nós não conhecemos quem Cristo realmente é, nós vamos nos afastar dEle. Se nós não entendemos o quão perdoador Ele é, o quão misericordioso Ele é, o tamanho do seu amor por nós, nós podemos fugir de Deus e nos sentir desamparados, não porque Deus nos desamparou, mas porque nós abraçamos o desamparo, nos afastamos de Deus. Mas se a gente fizesse essa pergunta a outras pessoas que não relacionadas à Bíblia, por exemplo, nós poderíamos perguntar para John Lennon: quem é Cristo? Em uma entrevista em 1966, ele falou que tinha plena convicção de que em alguns anos Jesus e o cristianismo desapareceriam, mas os Beatles eram mais famosos que Cristo. Então, para ele, Cristo era uma pessoa ultrapassada, uma pessoa irrelevante, que viveu durante algum tempo, ensinou algumas coisas boas, mas tinha ficado na sua época. E isso não é estranho, porque muitas pessoas pensam assim hoje em dia. E ele achava que eles eram mais famosos do que Cristo. E ele achava que o cristianismo e Cristo em alguns anos ia passar, e a fama dos Beatles ia continuar, porque eles tinham entrado na mentalidade das pessoas. Eles tinham se tornado uma ideia, uma ideologia. Mas alguns anos passaram e os Beatles se desfizeram. E alguns morreram. E hoje são lembrados por algumas poucas pessoas que gostam de rock. Mas Cristo continua sendo o Senhor dos senhores. Cristo continua sendo o Senhor da igreja. A igreja continua unida, continua forte, enfrentando as batalhas, derrubando as muralhas que são levantadas contra ela. E Cristo continua reinando, continua governando. Cristo também não é somente uma figura ultrapassada. Mas a gente pode perguntar, por exemplo, para João, o apóstolo, o que João diria que Jesus é? No capítulo 1, ele diz que Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus vivo. Aquilo que Deus falou foi materializado em Cristo. Tudo que Deus queria nos falar, tudo que Deus verbalizou, foi materializado na pessoa de Cristo. No versículo 14 ele diz que Jesus é a encarnação. No capítulo 3, no capítulo 8 ele vai dizer que Jesus é a luz do mundo, que veio para trazer luz sobre as nossas trevas. O mundo que vivia em trevas, raiou grande luz. Cristo é a luz que ilumina os nossos caminhos. No capítulo 3 ele diz que Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 14 ele diz que Jesus é o caminho para a vida eterna. Podemos constatar então que para João, Jesus é o Salvador e a fonte de vida eterna. E vocês, o que pensam de Cristo? Para Pedro, por exemplo, ele vai dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo em Mateus no capítulo 16. Ele vai dizer que Jesus é o santo e justo em Atos no capítulo 3. Ele vai dizer que Jesus é o Senhor de todos em Atos no capítulo 10. Ele vai dizer que Jesus é a pedra angular
Como a gente aprendeu com a irmã Sandra aqui, a pedra principal, aquela que segura tudo. Se tirar ela, cai tudo, lembra? A pedra angular, ele vai dizer no seu livro, no 1 Pedro capítulo 2. E no capítulo 1 ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, totalmente autorizado para morrer pelos nossos pecados. Mas a gente também pode perguntar, por exemplo, para Paulo. O que Paulo diz de Jesus? Em Colossenses, no capítulo 1, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus não se pode ver, mas se realizou em Cristo, se materializou em Cristo. Cristo é a plenitude do Deus. Deus veio totalmente em Cristo, habitou em toda a sua plenitude. Tudo que nós poderíamos conhecer de Deus, Cristo o fez habitar entre nós. Mas ele também vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus é o Senhor e o nome acima de todo nome. Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 3 que Jesus é o Redentor e é o Justificador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens em 1 Timóteo. Jesus é a ressurreição e a vida em 1 Coríntios. E ele diz que Cristo vive em nós, em Gálatas capítulo 2. Ou seja, em nenhum momento os apóstolos, aqueles que conheciam a Cristo, que viveram com Cristo, dão a ideia de que Cristo era somente uma boa pessoa, um bom professor, uma pessoa que ensinava bons conselhos. Mas para eles o conselho de que Cristo é Senhor do Senhor, Cristo é o Deus vivo, Cristo é o Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. Só há esperança em Cristo e só há salvação em Cristo. E essa pergunta ainda é pertinente ainda hoje, e a gente precisa responder para nós mesmos. O que nós pensamos de Cristo? A gente precisa responder. Você não responde para mim, você não responde para o irmão ao seu lado, mas você responde para você mesmo. O que você pensa de Cristo? Muitas perguntas podem vir à sua mente. Eu, por exemplo, concordo com C.S. Lewis. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele desenvolveu um argumento chamado de trilema de Lewis. Ele dizia que há 3 possibilidades para a identidade de Jesus Cristo. E ele não nos deu outras opções. Por exemplo, alguns dizem que Jesus é somente um líder moral, que veio para ensinar bons costumes, princípios e nada além disso. Toda a sua divindade, todos os seus milagres foram mitos criados pelos apóstolos e seus seguidores após a sua morte. Mas esses 3 dilemas dizem que Jesus poderia ser um mentiroso. Prestem atenção nisso. Jesus poderia ser um mentiroso se ele sabia que não era Deus, mas falou que era. Se Jesus não fosse Deus e sabia que não era, e mesmo assim falou que era, Jesus era um mentiroso, porque colocou sobre a condicional de crer que ele era Deus a salvação de todas as pessoas, mesmo sabendo que ele não poderia fazer isso. Então, na primeira possibilidade, Jesus é mentiroso. A segunda possibilidade, Jesus era um lunático, porque ele poderia simplesmente dizer que era Deus e realmente pensar que era, mas não era. Era somente uma pessoa normal que estava dando os conselhos bons, acreditava que ele era o Filho de Deus, o Messias, mas não era. Criou essa ideia. Então Jesus, ele poderia ser um lunático nessas circunstâncias. Então, ou seja, se Jesus era um mentiroso, ele não poderia ser um bom homem, não é verdade? Ele era quase que um demônio enviado do inferno para colocar a nossa condição de salvação em algo que nós não poderíamos alcançar. Se ele fosse um lunático, ele não poderia ser um exemplo moral. Como que nós vamos botar todo o nosso exemplo de princípios e morais sob os conselhos de um lunático? Mas a terceira opção é que Jesus, ele realmente era Deus.
Ele falou que era Deus e ele realmente era Deus. Então, na terceira opção, Jesus, ele de fato era o Senhor dos Senhores. Então, só há 3 opções para nós. Ou a gente acredita que Jesus era louco, ou acredita que Jesus era um mentiroso, ou se prostra diante dele e diz que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí Lewis também me pergunta: quem você pensa que é Deus? E eu falo para vocês porque a gente enfrenta muitos conflitos aí fora. Escolas, trabalhos. Muitas pessoas têm alimentado essa ideia de que Jesus não era o Deus que a Bíblia fala. Foram mitos criados a respeito em torno da sua pessoa. Ele era uma pessoa boa. Não, realmente, ele era uma pessoa boa. Existiu, tem livros históricos escritos fora do cristianismo, de historiadores que falaram sobre um certo judeu com o nome de Jesus, que viveu naquela época. Então é incontestável a presença desse Jesus lá. Não dá para negar isso. Mas dizer que ele fez milagres e que ele é o Filho de Deus, aí a gente vai para um outro tipo, uma outra história. Jesus não é esse tipo de pessoa, isso aí foram mitos. Então é essa a ideia que C.S. Lewis está confrontando. E nessas conversas, vocês podem ser levados a pensar essas coisas, principalmente os mais jovens, frequentando as faculdades. E eu digo que um dos grandes lemas dos governos totalitários não era que eles deveriam conquistar os exércitos, mas deveriam conquistar as escolas e as universidades. Porque mais do que conquistar a força de um povo, eles precisavam conquistar a mente de um povo. Então, se eles colocassem a ideologia deles dentro das universidades, fizessem com que aquelas pessoas pensassem o que eles queriam que elas pensassem, então eles não precisariam lutar contra a força delas, mas eles teriam a força delas a seu favor. Então, quando uma ideologia quer ser implantada, eles vão para dentro das escolas, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos jovens, e é isso que eles podem estar aprendendo lá. Por isso a importância do que eu estou falando aqui essa noite. Você precisa saber quem Cristo é. Você precisa ter convicção de que Cristo é o seu Salvador, de que Cristo é o Senhor dos exércitos, de que Cristo está vivo, de que Ele habita no céu, para que você ensine essas crianças, para que você possa confrontar essas ideias, para que essa convicção fique muito viva dentro de você. Porque quem Cristo é, o que a gente tem pensado de Cristo? Cristo é somente uma pessoa que me dá bons conselhos para que eu possa tomar boas decisões e ter bons empregos. Cristo é somente uma pessoa que me ensina a respeitar os meus pais e a minha mãe para que eu tenha uma vida longa aqui na terra. Eu vou pegando esses conceitos aleatórios e desconexos da pessoa de Cristo, não que está errado, mas que criam uma caricatura de Cristo. Não o tornam o meu Senhor, mas somente o meu auxiliador. Me auxilia a ter uma vida boa, me relacionar com as pessoas, mas não é o Senhor da minha vida. Eu posso seguir os conselhos de Cristo, mas não preciso ser obediente às suas ordens. Tudo que de Cristo que vem, que é bom e que me ajuda a ser uma pessoa melhor, beleza, amém. Mas aí, abandonar a minha própria vontade, abandonar o eu mesmo, carregar a minha cruz, que é isso? Eu não sou escravo de ninguém, eu sou livre. Cristo não é o seu Senhor, então. Cristo é o seu coach, que te ensina a ter uma vida vitoriosa aqui na terra. Mas Ele não nos deixou essa opção. Cristo falou que Ele é Deus, e Ele veio para ser o nosso Senhor, veio para ser o nosso Deus, Ele veio para reinar sobre as nossas vidas, e Ele diz que a nossa prova de amor é obedecer às suas palavras. A nossa vida aqui deve ser fruto do relacionamento com Cristo, deve ser fruto da nossa obediência às suas palavras. Cristo não é somente uma boa pessoa, Ele é o Rei dos Reis. Mesmo que as suas ordens para você pareçam ser contrárias àquilo que você acha que é certo, mas a obediência à sua palavra prova o nosso amor a Ele, prova que somos súditos deles, prova que somos seguidores dEle. É Cristo que é o nosso Deus. Eu oro para que nós possamos ter essa identidade de servos de Cristo, escravos de Cristo, seguidores de Cristo, obedientes a Cristo. Porque as Escrituras nos perguntam: o que vocês pensam de Cristo? O que vocês pensam de Cristo?
Eu quero encerrar lendo um texto desse livro aqui. Esse livro é o livro do C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Eu quero ler esse texto porque eu acredito que a mesma tolice que ele tenta evitar que as pessoas digam aqui, nós muitas vezes já tenhamos dito. Ele fala assim: quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Ou ele é Deus, ou ele é um louco para você. Nós precisamos decidir quem Cristo é para nós. Mais do que manifestações, mais do que experiências, né, sensoriais, mais do que tudo, meu irmão, na sua mente, na sua intelectualidade, quem Cristo é. Que Deus nos abençoe. E a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza em relacionamento com Deus, para que nós possamos realmente entender quem Cristo é para nós. Porque pior do que não saber quem Cristo é também não saber quem nós somos. Porque se a gente não entende que Cristo é o nosso Salvador, nós também vamos entender que não há salvação para os nossos pecados. Se Cristo é somente uma pessoa que ensinou bons costumes, então a nossa esperança é somente para esse mundo, e somos os mais miseráveis dos homens. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Você consegue responder quem Cristo é para você? O que você pensa de Cristo? Com toda a sinceridade no seu coração. Às vezes você pode dizer assim: não, mas o Espírito Santo, Ele habita em mim, e eu não preciso ouvir essas coisas. Precisa. Mas o Espírito Santo faz me lembrar de todas as coisas. Ele fez lembrar hoje. Você crê que o Espírito Santo fez você lembrar de algumas coisas hoje? Porque é assim que o Espírito Santo nos faz lembrar também, através daquilo que nós ouvimos. Ah, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. E Pedro não foi batizado com o Espírito Santo? Hã? O que aconteceu no cenáculo aquele dia com Pedro? Mas você veja que depois que Pedro foi receber o Espírito Santo ali juntamente com os outros apóstolos, quantas pisadas na bola ele deu? Quantas vezes ele se enganou, quantas vezes ele errou? E Paulo teve que ensinar muitas coisas para ele, que muitas vezes ele ouvia Paulo falar e ele dizia assim: Paulo fala as coisas que é difícil de entender. Eu sei que vocês são cheios do Espírito Santo, mas procure ouvir mais Ele através das pregações que saem desse lugar, para você realmente não ter dúvida
quando alguém perguntar para você a razão da sua fé. E muitas vezes envergonhar você, porque você não conhece aquele que você está seguindo verdadeiramente. Mas nós conhecemos quem Jesus é. Nós sabemos quem Ele é. Vamos nos colocar de pé? Nós temos alguns avisos. Quarta-feira agora vai estar aqui conosco o pastor Daniel, culto dos homens, amém? Não vão aparecer aí, mulherada. Não vão ter que voltar, depois não reclama, né? Ó, e sexta-feira, marcha para Jesus. Nós vamos pegar essas camisetas amanhã à noite. E eu vou passar essas camisetas para a Dai. A Dai tem a relação de todos que deram nome para pegar as camisetas, numeração, tamanho, tudo certinho. Ela vai separar tudo, irmão. Para quando você chegar e dizer assim, eu quero a minha camiseta, a Dai vai dizer, está aqui, ó. Amém? Nós temos terça, quarta e quinta para entregar essas camisetas. Eu estou pensando em trazer essas camisetas aqui para casa, depois que estiver tudo selecionado. E vocês virem aqui buscar essas camisetas, amém? Nos ajude, nos facilite a entrega das camisetas. Quarta-feira também, eu posso estar trazendo aqui para a igreja e vocês podem, os homens podem estar pegando também. Mas não deixe para a última hora. Tente pegar essas camisetas o mais rápido possível. Alguém não pagou ainda? A Dai não está aí para responder, né? Não está, né? Mas eu acho que todos já pagaram. Todos aqueles que estão aqui, que pediram a camiseta, já pagaram? Quem não pagou? Levanta a mão. Não pagaram ainda? Hã? Ah, tá. Então depois procura a Dai aí e tenta se informar com ela uma forma de pagar isso aí. Tá bom? Vamos orar? Vamos dar as mãos e vamos orar. E agradecer a Deus depois dessa palavra. Porque se Deus falou isso conosco hoje, irmão, eu tenho certeza absoluta que você vai ser confrontado nos próximos dias sobre quem é Cristo para você. Você vai ser confrontado, você vai ser colocado à prova. Não importa onde você esteja, você vai ser confrontado sobre quem realmente Cristo é para você. E ai de você se não souber responder. Você vai ter que ter certeza. Não só verbalizando, mas com as suas atitudes. O seu viver, o seu caminhar. As pessoas têm que ver realmente quem é Cristo na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor se revelou de uma forma tão clara e objetiva, Senhor, através das Escrituras. E o Senhor fez questão que homens, inspirados pelo Teu Espírito, escrevessem essas palavras para nós, Senhor. E muitas vezes nós vamos buscar a Sua identidade ainda em outros lugares, Senhor. E manifestações em outro lugar. Nos perdoa, Senhor. Não queremos ser uma igreja que corre atrás de outras manifestações, Senhor. Queremos ser uma igreja que vive a manifestação da Tua palavra viva e eficaz, Senhor, revelada na Tua Escritura, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes, Senhor, acharmos que outro evangelho pode ser pregado, Senhor. Mas nós cremos que só existe um evangelho. Em meio a tantos evangelhos falsos, tantas maldições lançadas no nosso meio por palavras mentirosas, Senhor,
Nós cremos que a sua palavra ela é viva, Senhor. Foi escrita e ela vive em nossos corações hoje, Senhor, e que nós possamos meditar nela, Senhor, para entender realmente quem o Senhor é para as nossas vidas. Entender realmente o que o Senhor fez, e aquilo que o Senhor fez continua vivo em nossos corações. E aquilo que o Senhor fez, Senhor, vai nos levar para a eternidade. Que nós possamos viver isso em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra essa noite. Cremos que a Tua palavra tem poder de trazer cura emocional, tem poder de trazer cura física para nós, tem poder de elevar, Senhor, a nossa mente a um conhecimento, Senhor, que vai acima de todo o conhecimento que esse mundo pode nos dar. E nós cremos, e porque nós cremos, nós queremos viver isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer cada vez mais. A eternidade vai ser Te conhecer, Senhor. Viveremos a eternidade Te conhecendo e nunca o conheceremos completamente, porque o Senhor é infinitamente muito maior do que aquilo que a gente possa pensar. Mas nós cremos que a revelação, aquilo que o Senhor se revelou para nós é suficiente, Senhor, para nos dar vida e vida em abundância. Nos dá vida e nos dá vida que vai nos levar além dessa vida. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos.